O que são os alinhadores invisíveis? Eles são um conjunto de placas transparentes, né, bem finas, que vão se encaixar nos dentes, na arcada superior e na arcada inferior, um conjuntinho. E essas placas, elas vão fazer pressões em determinadas localidades do dente, fazendo então a movimentação. A gente troca essa sequência de alinhadores normalmente a cada 15 dias. Então, um tratamento completo com alinhadores nada mais é do que uma sequência de placas invisíveis que serão trocadas até chegar à movimentação final dos dentes. Assim, ó, qualquer paciente pode fazer uso dos alinhadores invisíveis, desde que tenha o desejo de usar esse tipo de aparelho e tenha o comprometimento em usar as placas, porque a grande diferença entre alinhadores invisíveis e ortodontia tradicional, que na ortodontia tradicional o aparelho é colado aos dentes e ele não sai mais, independente da vontade do paciente, né, seguir usando ou não. Os alinhadores invisíveis, como eles são móveis, eles podem ser retirados, a gente depende que o paciente também tenha esse comprometimento em usar certinho as placas e elas devem ser usadas 22 horas por dia. Então, num dia de 24 horas, 2 pode ficar sem as placas, as outras 22 usando. Isso quer dizer o quê? A gente precisa usar quase que o tempo inteiro e tirar apenas para fazer a higienização dos dentes e para se alimentar. Praticamente, se a gente somar esse tempo, é o tempo sem placas, o resto são com as placas. Então, assim, qualquer pessoa está apta a usar, desde que tenha também esse comprometimento com o uso. O aparelho tradicional fixo, a rotina de consultas normalmente acontece uma vez por mês, né? Com os alinhadores, essa rotina ela passa por um intervalo um pouco maior. Normalmente as consultas, as reconsultas de manutenção são entre 2 a 3 meses. Nas primeiras consultas o acompanhamento é um pouquinho mais seguido e na sequência o paciente pode ficar até 90 dias sem vir para manutenção. Ele vai fazendo a troca das placas, que normalmente acontece em torno de 10 a 15 dias as plaquinhas vão sendo trocadas e vem para consulta no dentista a cada 2, 3 meses. Os alinhadores invisíveis, eles podem e devem ser removidos para fazer a higienização dos dentes. A gente tira as placas, higieniza elas, higieniza a boca normalmente e recoloca então o alinhador, tá? Cuidados específicos, assim com higiene e alimentação, a gente sempre tem que lembrar que com o alinhador o paciente pode ingerir bebidas a temperatura ambiente e geladas. Para beber bebidas quentes, como por exemplo um café, um chá, daí o paciente tem que fazer a remoção do aparelho. E para alimentação, seja ela qual for também, ele tem que ser removido. Assim, essa é uma pergunta super frequente, quanto tempo a gente vai ficar com o aparelho, seja ele móvel ou fixo. A gente tem uma média de 40% de tempo menor com os alinhadores do que com a ortodontia tradicional. Então, assim, são tratamentos mais rápidos, mais efetivos e ele é muito indicado para esse paciente, assim, tem pressa, quer tirar o aparelho quanto antes. Em média, 40% a gente diminui o tempo. Quando a gente apresenta o alinhador invisível para o paciente, é feito um estudo, né? A boca é escaneada, então essas informações são jogadas para um software que vai calcular, claro, com o dentista também programando a nova posição dos dentes. E quando a gente mostra isso para o paciente, é muito interessante, assim, a pessoa saber como os dentes dela vão ficar, olhar isso no computador. E ela não só acompanha essa mudança lá no final, como vai ficar, mas ela vai acompanhando placa a placa. A cada alinhador, a cada conjunto que eu trocar, a cada 15 dias, a gente vai vendo qual dente movimentou, qual posição nova ele foi tomando até o resultado final. Se você tem interesse em fazer ortodontia, em especial tem essa curiosidade de saber como funcionam os alinhadores invisíveis, procure uma clínica da Sorri Fácil, se informe se essa clínica já está trabalhando com essa ortodontia, né, dos alinhadores invisíveis e se sim, agende a sua avaliação, que com certeza vai lá conhecer como o sistema funciona, ver quanto tempo vai durar o seu tratamento, tirar todas as dúvidas e decidir qual é a melhor ortodontia para você.